Bom, sejam muito bem-vindos à live 2022 da SPR. Eu sou o Ricardo Acaiaba de Toledo, sou reumatologista aqui da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E hoje a gente tem um motivo muito especial dessa live, que é um tema que foi divulgado neste mês de maio, que é sobre a espondilite. Nós tivemos o Dia Mundial de Conscientização sobre a espondilite. E a gente sabe que a espondilite é uma doença que acomete aí de 0,3% a 1,5% da população, segundo os dados aí da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, é uma doença que a gente, como reumatologista, acaba vendo com uma certa frequência e não deixa de ser um desafio, muitas vezes, para a gente fazer o diagnóstico, para o tratamento, para a gente conversar com o paciente. Então, espero aí que a gente possa aproveitar essa live aqui para a gente esclarecer alguns pontos, E para me ajudar aqui, eu tenho a honra, de compartilhar essa live com o Dr. Marcelo Pinheiro, ele que é chefe do setor de espôndilo da Unifesp e coordenador da comissão de espondiloartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, uma grande referência, para quem conhece, sabe da qualidade do Marcelo. Então, vou convidar aqui o Marcelo para participar e a gente poder esclarecer aqui as dúvidas. Vamos ver se ele entrou. Aí, muito bem-vindo aí, Marcelo. Olá, Ricardo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas gentis palavras e é uma honra também para mim dividir aqui essa live. Agradecer enormemente à Sociedade Paulista de Reumatologia pelo convite, lembrança do meu nome também, a querida Nafis e toda a sua diretoria executiva, e já parabenizar pela excelente gestão. São SPR 2022-2023 e vamos aí discutir juntos, Você também é um apaixonado pelas espondiloartrites, então vai ser muito legal discutir aí e passar essa mensagem de conscientização da espondilite. E falou bem, assim, da gente agradecer aqui a SPR, em nome da Nafisa, a atual presidente, que está continuando esse trabalho, que você já deu um gás nessas lives, da sua gestão anterior. Ô Marcelo, acho que a gente podia começar a live, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente falando um pouco sobre o que é a espondilite, Então, as espondiloartrites, elas foram classificadas como um grande guarda-chuva que engloba algumas outras doenças juntas, nesse colcha de retalhos que são as espondiloartrites. Então, espôndilo é fácil da gente entender, vem do grego de coluna, arte de articulação e arte de inflamação. Então, são inflamações que acometem as articulações e principalmente a coluna, E a principal doença desse grupo é a espondilite, que tem o nome de espondilite anquilosante, como carro-chefe, mas a gente engloba também a artrite psoriásica, que é a artrite relacionada à psoríase, a artrite enteropática, que é relacionada às doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn e retocolite, e as artrites reativas, que são relacionadas a infecções urogenitais, infecções urinárias, uretrites, que podem depois ter uma manifestação de dor articular ou de dor na coluna vertebral. Acho que é legal falar que elas estão classificadas no mesmo grupo, porque elas compartilham esse quadro clínico, podem compartilhar aí a lombalgia crônica, que acho que é um dos alertas que a gente pode fazer já aqui na live, para quem está acompanhando aí, lembrar que essas doenças podem dar lombalgia baixa, ou dor em nádegas, cronicamente, por mais de 3 meses, geralmente, quando chega até a gente, infelizmente, às vezes tem anos, Então, esse é o primeiro sinal de alerta, Não que seja a principal causa de lombalgia, não é isso, mas lombalgia crônica precisa ir no médico, precisa ser avaliado, que uma das possibilidades é alguma dessas doenças do grupo da espondiloartrite que compartilham esse sinal clínico, Não, sem dúvida. Muito bem lembrado e, assim, dor nas costas, de uma forma geral, mas principalmente na região lombar, com mais de 3 meses de duração,
principalmente como sinal de alerta em pacientes jovens, né, abaixo de 50 anos. Os pacientes acima de 50 anos podem ter, mas é uma probabilidade menor, né, cerca em torno de 10%. 90% dos casos acontecem abaixo de 50 anos. Então, quem está nos assistindo, que tenha uma queixa de dor nas costas ou de dor articular, que se prolongue por mais de 3 meses, principalmente em joelhos, tornozelos, pés e quadris, né, da cintura para baixo, faz um sinal de alerta aí para procurar o reumatologista. Essas grandes articulações, né, dos membros inferiores. E é muito comum, né, a gente ver o paciente jovem, ele às vezes não dá muita bola, né? Acho que foi a postura, e é uma característica da dor ela melhorar durante as atividades do dia, né? Exercício, né? Então o jovem é mais ativo, então ele acorda limitado, com uma rigidez, e durante o dia ele vai se movimentando, isso passa, ele acaba não procurando o médico, né? Mas muitas vezes chega para a gente com anos de evolução e a gente quer exatamente um diagnóstico precoce, né? Para a gente tratar o quanto antes, né? Então é importante essa mensagem aí para quem tá acompanhando aí, tem algum parente, algum familiar, algum amigo assim com esses sintomas, dá uma cutucada para ele ir no médico. A gente precisa avaliar, né? E um recado importante, né, que a jornada do paciente é muito longa com essas doenças, né? É muito longa. O atraso diagnóstico gira em torno de 8 a 10 anos no mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil. Então, muitas vezes o paciente atribui, né, aquela dor ao jogo de futebol, ao colchão, a uma noite mal dormida, ou excesso de trabalho. E o sinal de alerta mais importante é o que o Ricardo acabou de falar, né? Aquela dor que piora à noite, piora quando acorda, piora depois de um repouso prolongado e melhora com exercício, né, que caracteriza a inflamação. Então, diante desses sinais de alerta, o reumatologista deve ser consultado. Que realmente essas situações são mais frequentes, né? De um trauma, de uma postura errada, e acaba tendo uma lombalgia, mas geralmente ela melhora com o repouso e passa em poucos dias, né? Então, se estiver persistindo e tiver piora com o repouso, né, tem que ser avaliado. E eu acho que Inclusive, vale a pena, Ricardo, também lembrar daqueles outros sinais de alerta, além da dor lombar ou dor em nádegas, que são, e das dores articulares, que a gente falou dos membros inferiores, do extra-articular, né? Então, a gente já falou que estava embaixo desse grande guarda-chuva, a psoríase. Então, pacientes que têm psoríase, ou história familiar de psoríase, ou que têm diarreia crônica, né? Que tem história familiar de colite, né? Que é a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, ou que tem história de olho vermelho de repetição, que são as uveites, também são sinais de alerta para a gente ficar mais atento na hora de juntar esse quebra-cabeça das espondiloartrites. isso é legal falar, porque não é só essa inflamação na coluna, né? Pode pegar as outras articulações e outros órgãos, né? Então a pele, o intestino, o olho. E isso pode ser o sinal assim que vai fazer a gente pensar nesse diagnóstico, né? Então é importante relatar tudo isso para o médico, né? Porque a gente tem pacientes que a gente ativamente vai buscando essas informações e aí a gente descobre que tem uma diarreia crônica, que ele acabou também, às vezes, não indo atrás, não tem um diagnóstico, mas ele não sabe que tem relação com a dor nas costas, né? Então, ele, às vezes ele não informa isso para a gente num primeiro momento, né? Então é bom ter atenção também com tudo que está acontecendo, né? Porque é uma doença que pode ter um acometimento assim sistêmico, né? Tem uma inflamação em vários locais, não só na coluna, né? Então isso faz parte do quadro e é importante para o diagnóstico, né? Isso auxilia muito no diagnóstico. O Marcelo, assim, o diagnóstico a gente pode usar, né, deve usar, né, a quadro clínico, né, mas ele tem que ter o suporte também de algumas outras coisas para tentar nos guiar. E é muito falado de alguns exames, né, laboratoriais que a gente pode tentar ver marcador inflamatório, né, então proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação, mas que são mais inespecíficos, né, várias doenças podem dar alterações nesses exames, mas tem um exame particular, né, que é um teste para a gente avaliar a presença de um gene específico, que é o gene HLA-B27. Né? Então é comum o paciente pesquisa na internet, chegar para a gente com essa dúvida, né, se
ter o HLA-B27 é igual a ter espondilite, né? Já faz o diagnóstico, ou se ter ou não ter o HLA-B27 exclui a possibilidade de ter espondilite, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Excelente comentário, Ricardo, porque o HLA-B27, muitos pacientes ficam achando que ele é uma coisa muito negativa, né? Então, o HLA, ele quer dizer, é como se fosse, para a tradução do dia a dia, é como se ele fosse o seu CPF. Então, ele quer dizer antígeno leucocitário humano, né? Todas as nossas células brancas vão ter esse receptor, né? Esse HLA que nos identifica, como Marcelo, então eu vou ter o HLA B4, o Ricardo vai ter o HLA B12, cada um de nós vai ter uma numeração que vai na classe A, B e C, né? Que são esses de classe 1. E todo mundo acha que o HLA-B27 vai fazer uma coisa muito ruim. É muito ruim ter o HLA-B27, mas na verdade, quando a gente coloca numa perspectiva de história da humanidade, há 5.000 anos atrás, nós éramos HLA-B27 positivo em grande parte da população. E com a miscigenação, a gente foi perdendo essa característica. Ora, se boa parte da população carreava esse gene, ele não deve fazer tantas coisas ruins. Então, ele é muito importante para nossas defesas. Então, são geralmente pacientes que têm menos infecções ou são menos propícios a ter infecções de repetição. Então, eles são pacientes que pegam a malária, mas não desenvolvem quadros graves de malária, pegam toxoplasmose e não desenvolvem quadros graves de toxoplasmose. Então, ele serve para as nossas defesas, é a nossa primeira linha de defesa, esses HLA. E o B27 é um deles. Então, por muitos anos, a gente carreou esse B27 e a gente foi perdendo isso com a miscigenação. Hoje, acredita-se que em torno de 10% da população branca tem o HLA B27. Nas populações orientais, essa probabilidade é menor do que 1% ou até 1%. Na população de cor preta, a gente tem menos estudos, mas espera-se que seja em torno de 3% a 5%. E no Brasil, devido à grande miscigenação, a gente tem em torno de 5% da população estimada como HLA-B27. Mas a gente não tem tudo isso de espondilite, né, na população. Então, somente 2% a 5% no máximo desses HLA-B27 positivos que vão desenvolver a doença. Então, ter o HLA-B27 não quer dizer a doença, né? 98% dos pacientes que têm o B27 positivo não vão desenvolver nada. Mas ele é muito importante para a nossa susceptibilidade como fator prognóstico, como você falou, como um fator diagnóstico. Ele nos auxilia, a gente interpreta melhor ou pior o paciente de acordo com a presença do HLA-B27. Então, se você for um HLA-B27 positivo, não se desespere. 10% da população é B27 positivo e pode não desenvolver nada. Se você não desenvolveu até os 50 anos, a probabilidade é muito baixa depois dos 50 anos. Então, por isso que a gente volta àquela ideia dos 50 anos. Então, não fiquem tão desesperados, e então, em torno de 2% podem desenvolver a doença, e isso vai ser desencadeado aí por esses fatores que a gente falou, da doença intestinal, né, das relações com essa desbiose intestinal, alterações de microbiota, ou então as infecções, uretrites, né, infecções urinárias que podem acontecer nesses pacientes também. Acho que é importante essa mensagem, né? Ter o gene HLA-B27 não é o suficiente. Ele não causa doença sozinho. É uma combinação de fatores, né? Então, ele é um dos fatores e aumenta o risco de ter, né? Então, para a gente que tem um paciente com quadro clínico bem compatível, sugestivo de espondilite, ter o HLA-B27 reforça essa possibilidade, né? Mas aqueles que não têm quadro nenhum, ter o HLA-B27 pode ser uma simples coincidência, né? Então, não é um exame diagnóstico, mas ajuda no raciocínio, ajuda na probabilidade aí, né? Nessa análise que a gente faz. Mas a gente também pode ter espondilite sem o HLA-B27, né, Marcia? Que é o que prova a teoria de que ele não é o suficiente para causar a doença, né? Perfeito. Cerca de 70% a 80% dos brasileiros que têm espondilite têm o HLA-B27. E isso vai depender dessa penetrância que a gente falou, né? Populações extremamente brancas vão ter mais B27, populações miscigenadas vão ter menos B27. E em torno de 20% a 30% são B27 negativos, e isso não afasta a doença. Então, você ter o exame não necessariamente significa a doença, e você não ter o exame positivo também não afasta a doença.
Então, a gente vai sempre ter que juntar quadro clínico, laboratório, imagem, né? Porque a gente tem que encontrar o aspecto da inflamação. São doenças que causam inflamação. Então, a gente vai ter que buscar essa inflamação ou nos exames de sangue, como você falou, né? A velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa, ou então nos exames de imagem, na ressonância magnética, né, Ricardo? Que causa, muitas vezes, bastante confusão do diagnóstico, que é um dos grandes desafios atuais para o reumatologista, para o radiologista, são os aspectos da ressonância falsamente positiva ou falsamente negativa, né? E isso é um aprendizado de todos nós. Isso para o pessoal que não é reumatologista entender, é porque a gente foi aprendendo essas coisas com o tempo, né, Marcelo? A gente não tinha acesso fácil à ressonância de articulações sacroiliacas, por exemplo, que é o foco ali da atenção para a espondilite. Então, quando começou-se a fazer esse exame com maior abrangência, viu-se essa alteração, essas inflamações, falou, poxa, agora nós temos uma dica aqui para fazer o diagnóstico, né? Só que com o tempo foi, né, se estudando em outras situações e foi visto que pode ter inflamação de sacroiliaca em outras doenças e às vezes até por esforço físico, né, traumas, na gestação pode aparecer algumas alterações. Então, a gente tem situações que mimetizam ali um pouco desse quadro e também algumas inflamações discretas, algumas alterações discretas que podem confundir, mas não necessariamente tem relação para fazer o diagnóstico da doença, né? Então, fica bem difícil de ser interpretada a ressonância. A gente precisa entender, estudar, ter experiência, né? Então, para quem já pegou um laudo ali, sacroileite na ressonância, calma, né? Calma, a gente precisa entender melhor essa imagem, porque pode ser uma sacroileite discreta, que não é suficiente para fazer o diagnóstico, e pode ser causado por outras coisas, né? Então, a gente precisa juntar, né, o que eu costumo falar de um tripé de quadro clínico, exames laboratoriais, aí principalmente a presença do HLA-B27 e os exames de imagem, né? Então, só a ressonância com sacroileite ainda não é suficiente também, né? E só acrescentando, 10% dos saudáveis, da população saudável, também pode ter uma ressonância positiva em nossas pesquisas, pesquisas internacionais e na nossa prática clínica. Então, pessoas saudáveis também podem ter um pouco de injúria desse atrito da sacroiliaca, e a gente precisa exercitar o diagnóstico diferencial, principalmente com quadros de sobrecarga, né, de sobrecarga mecânica, da localização, da topografia de onde está esse edema, que é super importante para o nosso raciocínio clínico. E antigamente a gente só tinha mais acesso ao raio-x, né? E as alterações radiográficas ali no raio-x, a gente não quer mais ver, né? Porque são alterações mais crônicas, mais sequela, na verdade, do que inflamação, né? Não dá para a gente ver inflamação no raio-x. Então, a gente pode usar a mão do raio-x para fazer diagnóstico em algumas situações, mas naqueles quadros com mais tempo de doença, né? Então, às vezes alguém foi no médico, o médico fez o diagnóstico com raio-x, pode acontecer, né? Mas a gente está usando cada vez mais a ressonância para tentar fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce, né? Aproveitando esse gancho aí do laboratório, a Mariana está perguntando aqui se os exames de sangue não alterarem, né? A gente sabe que alguns pacientes não têm alteração dessas provas de inflamação no sangue, não é desprezível, em torno de 20% a 30%, podem não ter alterações de exame de sangue e têm a doença. E não descarta o diagnóstico. Então, aqui a gente tem que juntar todas essas informações que a gente acabou, e o Ricardo acabou de ressaltar. O quadro clínico é super importante. Às vezes o quadro clínico é tão rico, Clássico. né, clássico e rico, que muitas vezes o laboratório vem negativo e a gente confirma o diagnóstico. E o contrário também é verdadeiro. O quadro clínico é frustro, mas uma ressonância muito positiva que mostra as alterações, né, de uma lombalgia que é pior, às vezes o contrário. A gente falou que o mais característico era a dor que piorava com repouso. Mas às vezes tem uns pacientes que têm dor quando faz esforço, que é o tradicional hérnia de disco, sobrecarga da musculatura paravertebral, né, aquela dor nas costas de final de dia. Então, essa diferença é super importante para a gente na prática clínica. É uma dor que você já começa o dia ruim, ou é uma dor que você vai piorando ao longo do dia e no final do dia você está pior? Em geral, essas do final do dia é a dor de sobrecarga que nós todos estamos sujeitos, né? Um dia intenso de trabalho, um plantão, enfim.
E o paciente com espondilite não, vai ter a dor no início da manhã ou durante a madrugada. É. Mas isso pode flutuar também, né, Marcelo? Às vezes o paciente está tomando anti-inflamatório, está se automedicando pela dor, e às vezes vem a prova inflamatória normal, aí num outro momento pode vir aumentado. Então, às vezes a gente repete também isso, né, depois de algumas semanas, para ir acompanhando, e o diagnóstico pode se arrastar um pouco, né? Você vem na consulta, a gente vai fazer os exames, aí a gente vai entender a evolução. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência na construção desse diagnóstico também, né? E é super importante saber o que você faz de atividade física, se tem uma sobrecarga na atividade física, o seu trabalho, qual o É, peso, né, o peso do paciente, que muitas alterações dessas podem ser só pela sobrecarga mecânica do excesso de peso. Então, tudo isso o médico reumatologista vai ter que juntar, porque aqui vai ser diferente daquele exame do colesterol alto, por exemplo, né? Você faz o exame de colesterol, se tiver alto, você tem um colesterol alto. Aqui a gente não isso. tem um exame único que vai dar o diagnóstico. A gente sempre vai ter que juntar a coxa de retalhos ou o tripé que o Ricardo acabou de falar. É o quebra-cabeça. E, Quebra-cabeça. Marcelo, com o primeiro congresso internacional que eu fui, eu fiquei curioso que eu vi uma palestra sobre a relação do microbioma intestinal, né, as bactérias ali que a gente tem no intestino, com o sistema imune, né, e principalmente a gente sabe que é muito importante essa relação nas espondiloartrites de uma maneira geral, né, e também na espondilite. Como que é essa influência do intestino, né, para quem é leigo, assim, tentar entender como que isso influencia? Isso hoje as pesquisas têm mostrado que a gente provavelmente a espondilite ela começa no intestino, né? Ela tem uma inflamação no intestino que faz quebrar a barreira do intestino e as bactérias conseguem penetrar e gerar o processo inflamatório lá desde dessa porta que fica aberta, né? Essa inflamação, essa colite crônica, às vezes o paciente nem se queixa de tanto desconforto, mas alguns pacientes têm umas queixas que a gente fica sempre tentando pesquisar melhor para juntar esse quebra-cabeça, né? Desconforto, gases, cólicas, às vezes tem um hábito intestinal um pouco mais acelerado, né? De 2 a 3 vezes, eles acham que faz parte da vida deles, sempre foi assim, né? E quando a gente trata, melhora o intestino. Então não era sempre assim. Então essa microbiota, essas bactérias que nos habitam, elas interagem com aquele HLA-B27 e vão causar problemas exatamente com relação à inflamação desses pontos articulares que a gente chama de êntese, né? Então, as espondilites elas se caracterizam por essas inflamações das ênteses. O que é isso, né? Que a gente fala muito, tem uma entesite, né? Então, a êntese é o ponto de ligação do tendão, cápsula e ligamento no osso. Então, por exemplo, para o bíceps da gente funcionar, a gente precisa que esse tendão se insira no osso para fazer uma alavanca e a gente fazer o muque do Popeye. Se não tiver essa estrutura, né, como o tendão de Aquiles, por exemplo, também é outra êntese, né? Então é um local que inflama nas espondiloartrites, na espondilite principalmente. Então ali vai ter a ancoragem do tendão, né, da panturrilha, do músculo da panturrilha, da batata da perna no tecido ósseo. Então essa região é que inflama nas espondiloartrites. Então na artrite da psoríase, na artrite reativa e na espondilite. E nas artrites relacionadas à doença inflamatória intestinal. Então, quando a gente for ao médico, né, quando o paciente for ao médico, é importante dizer se tem dor no calcanhar, que a gente já emenda a pergunta da Márcia, né, que está dizendo que tem dor nas costas, no sacro, o Ricardo falou que era dor na nádega, né, no quadril, e tem inflamação no joelho, ombro, e uma fasciite, tem inflamação no tornozelo, ela está cheia de processos inflamatórios. Então, a Márcia, com certeza, tem que ser avaliada para as espondiloartrites. Lógico que a gente vai ter que É. ver o contexto aí, de exercício, de peso, se essa dor piora com esforço, melhora com atividade física, mas o reumatologista vai ter que ponderar tudo isso na cabeça para fazer o É. diagnóstico. Mas tudo Também isso, reforçando. só para dizer que o intestino faz parte, é muito importante, a gente carrega 1 trilhão de bactérias e outros micro-organismos em nosso intestino e representa 1 a 2 quilos. Então, Ricardo, a gente já deixa o recado aqui.
Você, quando se pesar, se está com 78 quilos, eu bem queria estar com 78, já Também. 6, porque 2 quilos são de bactérias. Então, a gente tem 1 a 2 quilos de bactérias que nos habitam e elas interagem com esse sistema imunológico, promovendo inflamações em vários locais do corpo e, como você falou, tem muito a ver. Então, a gente já tem que dar uma dica de como se alimentar bem. É. Antes, só queria, já que a gente comentou da entesite, outras doenças e outras situações, né, o próprio estresse mecânico, podem também dar entesite, né? Então, também não se assustem se tiver uma entesite, não quer dizer que seja uma espondilite, né? Mas esse conjunto, né, a gente está falando de várias alterações aqui, né? Esse conjunto é que favorece. Só uma entesite, a gente tem outras causas aí também, né? É o E famoso vou... esporão de calcânio, né? O famoso esporão de calcânio, que é muito comum Isso. em mulheres depois de 50 anos, isso não é espondilite. Tem que ficar bem claro. É sobrecargas mecânicas, né? A falta do músculo, a falta do exercício, o ganho de É, peso. Isso tudo propicia a formação do esporão e isso não é espondilite. certo. E nós temos uma pergunta aqui, a doutora Ana Clara está perguntando, dentro dessas alterações de microbiota, o transplante fecal seria uma opção de tratamento? Só explicando, transplante fecal seria fazer uma esterilização do intestino do paciente, né, matar todas as bactérias e colocar fezes de outro paciente, ou pelo menos, né, no início eram fezes mesmo, né, de outro paciente com as bactérias de outro paciente, não, desculpa, de uma pessoa saudável, né, para colonizar o intestino do paciente. Mas hoje em dia já tem estudos fazendo a cultura, né, dessas bactérias que a gente quer, que a gente sabe que são mais relacionadas com o indivíduo saudável, para colocar no intestino do paciente com espondiloartrites. Isso seria uma opção, Marcelo? Você está sempre atualizado aí? Essa é uma boa pergunta. Isso resolveria nossos problemas, né? Se a gente conseguisse realmente fazer isso. Então, você tem que realmente selecionar a cepa que você quer, porque a gente vai ter bactérias do bem e a gente vai ter as bactérias que são do mal. Então, essa briga, elas têm essas colônias, né? Tem umas colônias do bem, umas colônias do mal, assim como a gente tem Elas nossa concorrem ali, né? os bandidos e os bonzinhos, eles vão concorrer e vão ver quem disputa aquele território. Então, quando você faz o transplante, você seleciona realmente de pacientes saudáveis, que têm hábito intestinal, que não têm comorbidades. Então, é uma seleção muito criteriosa e depois você seleciona essas cepas, né, para dar as cepas do bem. Seria muito bom, né? Se faz o transplante de microbiota fecal, é como se a gente transplantasse. Quando a gente dá um probiótico, a gente dá uma árvore. Quando a gente faz o transplante de microbiota, você transplanta a floresta. Então, é como se a gente tirasse o que você tem e colocasse só bactérias do bem. Se a gente conseguisse fazer isso, todos os problemas estariam solucionados. Só que não é assim que acontece, não é tão fácil assim. Então, os estudos que teve agora, que foram publicados mais recentemente, Ana Clara, obrigado pela pergunta, você sempre aqui atuante aqui conosco. A Ana Clara também integra a Comissão de Mídias SPR, né? Então, está sempre aqui atuando e fazendo perguntas bacanas e gerando conteúdo. O grande problema é que o estudo que foi publicado agora com artrite psoriásica, né, o transplante de microbiota fecal, não só não melhorou, mas como piorou, né? Os pacientes que fizeram o transplante ficaram piores do que os pacientes que não fizeram, né? Que a gente chama de placebo. Então, não é tão fácil. O paciente AQH... Alimentação influencia também, né, na manutenção da flora, né, Marcelo? E parece que o paciente que é HLA-B27 positivo é muito difícil. Então, até o momento, se conseguiu fazer o estudo com artrite psoriásica, mas não se conseguiu resultados bons com o paciente com espondilite. Que parece que aquele HLA-B27 que a gente começou a live falando, ele é tão forte geneticamente que ele seleciona as bactérias que vão nos povoar desde o canal do parto. Então, você não consegue mudar essa flora intestinal, essa microbiota, essas bactérias, somente suplementando probióticos ou paraprobióticos, simbióticos, ou até mesmo fazendo transplante. Porque aquelas cepas selecionadas vão competir e vão ganhar das que você está inoculando. Então, é complexo, né, isso daí. Porque você não vai deixar de ingerir as bactérias, né? Então vai voltar a ter essa competição depois, né? Agora, o mais legal é que quem alimenta essa microbiota é a gente.
Então, a gente tem que parar e selecionar melhor os alimentos, porque essas bactérias do bem, elas vão proliferar, né, vão ganhar corpo se você se alimentar com comida de verdade. E as bactérias do mal elas gostam de tudo que a gente utiliza de material processado e industrializado. Então, é muito importante você selecionar a alimentação de forma adequada. Não existe uma alimentação padrão no paciente com espondilite, ou com artrite psoriásica, ou com artrite reumatoide, ou com qualquer doença reumática. Mas a gente sabe que o excesso de material processado, industrializado, refrigerantes, né, embutidos, excesso de farináceos, de farinha branca, isso tudo vai favorecer aquelas bactérias do mal. Legal. A doutora Carla Saad, aqui um abraço para a Carla, está mandando uma pergunta para pacientes com antecedente de entesite. A atividade física seria contraindicada? Um beijo, Carla, obrigado pela pergunta. Como o Ricardo falou, né, já aí essas ênteses, né, que sustentam o nosso corpo, então por isso que a espondilite gosta mais dos membros inferiores, porque a gente já aprendeu que a sobrecarga mecânica é daquelas estruturas que vão nos sustentar, né? Então, o calcâneo, a fáscia plantar, o tendão de Aquiles, o joelho, o quadril, a sacroiliaca, né? São todas elas que vão dar sustentação da gente. Então, o envolvimento de mãos, de cotovelos é menos frequente, porque eles não nos sustentam. Então, aquele paciente com a entesite ativa, a gente recomenda que ele não faça sobrecarga. Então, exercícios de saltar, por exemplo, né? De pular, de jogos competitivos que vão aumentar esse impacto sobre as articulações não são os mais recomendados. Os mais recomendados na fase ativa é que sejam exercícios que não causem grandes impactos. E o melhor exercício para melhorar essa êntese, para melhorar essa estrutura que vai fazer a ancoragem, proporcionar a alavanca de nossa caminhada, de nossa corrida, é o alongamento. Então, para esses pacientes que têm entesite ativa, faça alongamento. Exercício, todo mundo vai ter que fazer. Como diz a minha chefe, doutora Vera, você tem que fazer exercício até 15 minutos antes de morrer. Como você morrer, então você vai fazer exercício sempre. Porque é isso que garante a sustentação, né? O músculo. Então, isso daí é uma premissa que a gente tem que passar para todo mundo. Tem que fazer exercício, porque massa magra, massa muscular é o que vai nos sustentar, né? Que vai nos deixar firmes e olhando para o horizonte. Então, alongar, fortalecer seriam as estratégias não medicamentosas, que a gente tem um aplicativo que a gente quer divulgar. Isso que eu ia falar. Repare que tem lá exercícios, né? Você baixa em qualquer loja, é gratuito, foi idealizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, é um aplicativo super bacana que você tem, chama Repare, do verbo reparar, e para pacientes com espondiloartrite. Então, lá tem vídeos com exercícios de alongamento, de fortalecimento e orientações, classificação da dor. Tem muitas qualidades, né, dentro do aplicativo que você pode utilizar para fazer esses exercícios em casa de forma gratuita. Aqui tem um relato também do Fernando, que ele tem espondilite já desde 2011, e ele fala que as dores, quando pioram bastante, né, aqui pelo ganho de peso, e cuidar da alimentação ajuda bastante nas dores, evitando alimentos que causam inflamação, né? Também tem uma pergunta aqui do Vitor, no diagnóstico diferencial da ressonância. Que detalhes devemos observar em relação ao sítio mais acometido na articulação sacroiliaca? Aí é uma aula inteira, né, Marcelo? Um abraço, Vitor, Goiânia aí nos prestigiando também, né? O Vitor é super atuante, a Carla é super atuante nas espondiloartrites aqui no HC da Faculdade de Medicina da USP. E o Vitor lá de Goiânia, né? Um abraço a todos os amigos de Goiás. E todo o Brasil, né, que temos bastante participantes hoje na live, a gente está feliz com a abrangência. E realmente o Vitor tem razão. A topografia de onde está o edema, onde estão as alterações crônicas também, né? O edema seria as alterações agudas, seriam as alterações mais inflamatórias. E as alterações crônicas, que são as erosões, a própria anquilose, que é aquela calcificação, tem uma topografia, né? Então, esse local da articulação sacroiliaca que está mais acometido é super importante. Então, dica para o reumatologista. A porção inferior da sacroiliaca está muito rica em fibrocartilagem. Então, aqui vai ter paciente que não vai entender isso direito, mas para os médicos,
que estão nos assistindo. Então, a porção inferior e anterior seria a porção mais susceptível ao processo inflamatório. E a porção posterior da sacroiliaca, né, e principalmente as porções superiores, são mais suscetíveis à carga, à sobrecarga mecânica. Né? Então, quando a gente vê edema ou alterações crônicas nessas regiões, inferior e anterior, inflamatório, e superior, posterior, mais mecânico. Certo. E a doutora Nafis, que é ilustre, a gente já comentou, perguntou sobre o uso de probiótico. Você falou um pouquinho quanto ao uso de probiótico na espondilite. Qual a recomendação? Obrigado, Nafis, um super beijo. Obrigado de novo pela live. Então, a gente também não tem uma recomendação, a gente só tem recomendação se você encontrar disbiose nos pacientes. E o diagnóstico da disbiose é clínico, ou seja, não precisa fazer teste da microbiota, porque existem algumas maneiras de você avaliar essa assinatura do microbioma fecal, né, do microbioma intestinal, que é uma busca da ciência para encontrar que bactéria do mal é essa que está causando esse processo inflamatório no intestino. Mas até agora a gente não conseguiu encontrar uma bactéria que cause tudo isso. Provavelmente é um cluster, né? Provavelmente é uma família delas que vão causar essas alterações. Mas o ideal seria a gente dar bactérias do bem, aí são as bifidobactérias, as lactobacteriáceas, né? Essas aí elas poderiam nos ajudar. O fato é que se a gente for prescrever, a gente não tem recomendação para prescrever nas espondiloartrites e nem em nenhuma outra doença reumática, de uma maneira geral. Né? A gente só tem probiótico assim, com evidência mais científica para o Parkinson. Mas para as outras, é de acordo com a avaliação da nutricionista, do gastroenterologista, ou daquele reumatologista que é metido que nem eu, que gosta de interagir aí com a disbiose. Mas a gente tem que dar essas famílias em várias cepas, com 10 a sexta, unidades formadoras de colônia, e com mais famílias, né? Porque quanto mais famílias você proporcionar para o paciente, né, 6 ou mais, 9, 10, você faz com que elas façam a concorrência, né, a competição entre elas, tentando eliminar quem está fazendo o processo inflamatório. Então, a recomendação é se o paciente tiver disbiose. Como a gente avalia isso? Por queixas gastrointestinais e fazendo o diagnóstico diferencial com outras condições que são muito frequentes na nossa prática clínica, como intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten não celíaco, né? O celíaco o diagnóstico às vezes é mais fácil, mas às vezes também é um grande desafio. E naqueles pacientes que têm disbiose, muitas alterações funcionais, e que quando você não consegue controlar pela dieta, né, principalmente tirando carboidratos fermentáveis, aí você faz um probiótico. Né? Alguns pacientes se beneficiam, né, com probióticos, mas principalmente os sintomáticos. A gente não tem recomendação de dar para todo mundo. Né? Então, para aquele individualizar é super importante para o paciente que tenha queixas clínicas. Marcelo, tem mais algumas perguntas, mas nós estamos já com o tempo, já passou dos 30 minutos previstos aí da live. Mas só uma pergunta rápida sobre o glúten, já que você falou da alimentação. O glúten em si tem um papel específico para espondilartrites? Essa, Renata, é uma grande... É a Renata que perguntou. É um grande desafio aí da nossa ciência, né, em busca de tudo isso aí, porque existem alguns pacientes que se beneficiam, não só na espôndilo, tá? Na fibromialgia, na artrite reumatoide, na enxaqueca, em pacientes que têm estufamento na barriga quando comem, né, tem um pouco de cólica, tem um hábito intestinal um pouco não regrado. Então, alguns pacientes se beneficiam. E é o que os nutricionistas funcionais chamam de intolerância ao glúten não celíaco. Ou seja, você faz os anticorpos contra a doença celíaca, você faz a genética da doença celíaca ou a biópsia do duodeno e não encontra nada, mas o paciente piora quando come a farinha branca e melhora quando ela é retirada. Então, para esses pacientes, eu acho que não tem como não tirar o glúten. Agora, o que a gente fala contra é tirar o glúten de todas as pessoas. Né? Isso não deve ser feito. Primeiro, porque não precisa, nem todo mundo é celíaco. Segundo, você tem uma pessoa muito antissocial. Ela não consegue mais ter amigos e sair para jantar. Né? Então, eu tenho pacientes que entraram em depressão porque ficaram extremamente restritos. Né? Não comer um pão, não comer
o macarrão. Então, mas para os pacientes que se beneficiam, eu acho que vale a pena. Aí você tem que fazer o teste, conversar com o gastro, nutricionista e com o próprio paciente, né? Se ele está afim de fazer isso realmente. Ah, legal. Tem mais algumas perguntas aqui, Marcelo, mas eu queria deixar a dica aí para o pessoal, que não vai dar tempo da gente responder a todas, que tem o site, né, da Reumatologia SP, né, da Sociedade Paulista de Reumatologia, tem aqui no Instagram nosso, a gente tem posts sobre a espondilite e outras doenças que tem conteúdo sobre isso para vocês tirarem dúvidas também. Então procurem os redes sociais aí da Sociedade Paulista para se informar que também tem bastante conteúdo. Quer passar alguma mensagem, Marcelo? A gente não comentou do que a gente tinha previsto do tratamento medicamentoso. É o único ponto que a gente ainda não tinha falado. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Então, o tratamento não medicamentoso que a gente explorou bastante, ele é fundamental e todos os pacientes têm que saber disso, porque são estratégias que nós não podemos fazer pelos próprios pacientes, né? A alimentação, melhorar a alimentação, não existe uma alimentação ideal, mas a gente já sabe que alimentos ultraprocessados, industrializados, não devem ser consumidos para a população em geral, porque está relacionado com comorbidades, com hipertensão, diabetes, obesidade, doença cardiovascular. Então, isso já é aquele mantra que todo médico gosta, né? Comer bem, dormir bem e praticar exercício. Mas isso é a pura verdade, né, Ricardo? É todo dia a gente... Pessoas que não dormem bem, que não comem bem ou que não praticam exercícios vão ter uma saúde mais vulnerável para todas as doenças, né? Não só as artrites. Mas para essa dica de... A gente já viu que tem que ter 2 lives, né, sobre esponja. Porque... Mas temos novidades, né? Os tratamentos com agentes biológicos, né, com os bloqueadores do TNF, bloqueadores da interleucina 17, todos já têm acesso, né? Eles já estão disponibilizados aí, mas a gente tem uma novidade, que são os inibidores da janusquinase ou da JAKs, né, que são outras medicações que vêm aí como potenciais alvos, né, e os estudos já mostram e sinalizam bons resultados, né, tanto do ponto de vista clínico quanto de imagem, melhorando isso. Então, a mensagem que eu gostaria para finalizar é dar essa mensagem de final da live, mas já abrindo perspectiva para a próxima, que existe uma luz no final do túnel para os pacientes com doenças reumáticas, e aqui a gente está abordando as espondiloartrites, e que nem todos os pacientes vão evoluir para a anquilose. Eu acho que essa mensagem é muito importante. A gente sabe que em todos os anos, só 20 a 25% dos pacientes vão evoluir. Então, a grande maioria, se tratado adequadamente, a gente vem falando de diagnóstico precoce desde o início, Isso. a grande maioria dos pacientes não evolui. Então, para você não ficar desesperado, se teve um diagnóstico recente, não é bom a gente receber um diagnóstico, seja qualquer ele que seja, mas existe uma luz no final do túnel. Procure o reumatologista, vai ter uma abordagem não medicamentosa, medicamentosa, e ele vai conseguir te tratar de forma mais adequada para você ter uma vida e uma qualidade de vida, um bem-estar muito adequado e superar tudo isso, né? Então, super obrigado mais uma vez, boa noite. Foi um prazer, Ricardo. Muito bom, Marcelo. Acho que você tocou em pontos fundamentais aí. Diagnóstico precoce, tratamento adequado e completo, com o não medicamentoso, não é só remédio, né? Então, acho que era isso. Acho que a gente conseguiu abordar os temas mais importantes. Infelizmente, o tempo a gente, né, não pode extrapolar muito, mas a gente pode depois programar as próximas lives aí sobre o assunto. Então, continue nos acompanhando na Sociedade Paulista de Reumatologia, nas redes sociais, e até a próxima live. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau.